Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá resolver uma questão envolvendo período composto e as orações subordinadas, galera. Vamos direto na pergunta ali, temos um texto, mas o que ele está perguntando? Ele está dizendo o seguinte, ó, considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. No primeiro período do terceiro parágrafo, ó, esse aqui é o terceiro parágrafo que eu tirei para você, tá? E aí ele está dizendo, no primeiro período do terceiro parágrafo, o termo que, então o termo que, ele introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, que predica a oração principal do período, atribuindo-lhe uma qualidade. Então, nós temos que julgar isso. Olha só, ele está falando, ó, considerando os sentidos e os aspectos do texto, julgue o item a seguir. O item é esse aqui, pessoal, é banca Sebrasp, né? Então, temos ali um item. O item é para ser julgado em certo ou errado, como está ali. Então, ele está dizendo que no primeiro período do terceiro parágrafo, o termo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Temos que julgar isso, né? Pessoal, vamos então lá no primeiro período. O terceiro parágrafo já está ali estruturado para você. Qual é o primeiro período desse parágrafo aí? É o seguinte, ó. Igualmente, trocar aqui, ó, igualmente, sabe-se que, temos aqui já o que, ó, a qual ele está se referindo, ó, sabe-se que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade são as instituições e os pesquisadores norte-americanos, tá? Então, aqui nós temos o primeiro período desse parágrafo, né? E está dizendo que esse que aí, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Pessoal, vamos analisar essa oração então. O que nós temos aqui é o seguinte, pessoal, ó. Sabe-se que a maior fonte de trabalhos, e ele continua, né? Pessoal, aqui nós temos um bizu, um macete para nós podermos classificar essa oração. Veja que nós temos um que ali que está introduzindo uma outra oração. Temos a oração principal é sabe-se. Temos a oração principal que é sabe-se. E aí nós temos uma oração introduzida pelo quê? Essa oração introduzida pelo quê é uma oração subordinada. Pessoal, o que nós podemos fazer aqui? Podemos aplicar um macete, né? Eu falei que tem um macete. Tem uma dica, uma estratégia. Você troca essa oração que está sendo introduzida pelo que, você troca por isto, que é um pronome, né? Um pronomezinho. Então, você troca por isto. Então, ficaria assim, ó. Sabe-se, deixa eu trocar aqui a canetinha, ó. Sabe-se isto. Sabe-se isto. Ponto. Então, ó, aquela oração enorme lá, introduzida pelo quê? Qual que é aquela oração? Que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade são as instituições e os pesquisadores norte-americanos. Eu troquei tudo isso depois do que, incluindo o quê? Do que para frente? Eu troquei por isto. E aí ficou, sabe-se isto. Professor, por que eu faço esse macete? Porque é o seguinte, agora eu vou analisar só esse pedacinho aqui, ó. Vou analisar só esse pedacinho aqui, ó. Sabe-se isto. Caraca, professor, é mesmo? É. E aí, a função sintática do isto será a mesma função da oração. Veja que eu peguei aquela oração do que para frente, ó. Que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade são as instituições e os pesquisadores norte-americanos. Ufa, troquei tudo isso por isto. E aí eu vou agora analisar só esse pedacinho, sabe-se isto. E aí, nesse pedacinho,
nós temos que o isto ele vai exercer uma função sintática. A função sintática do isto será a função sintática de toda a oração. Bem? Tranquilo? Então vamos lá, vamos com muita calma. Agora vamos analisar. Sabe-se isto. Pessoal, esse saber, né, é um verbo transitivo direto. Ligado à partícula se, então temos um verbo transitivo direto ligado à partícula se. Portanto, pessoal, essa partícula se é uma partícula apassivadora. Isso indica que sabe-se isto é uma oração que está na voz passiva, chamado aí, né, de voz passiva sintética, porque aquele se é um pronome apassivador. Então temos ali uma voz passiva sintética, que é quando utilizamos o pronome se, o pronome apassivador, temos então a voz passiva sintética. E nesse tipo de estrutura, quando nós temos a voz passiva sintética, nós temos um verbo transitivo direto ligado à partícula se, e aí o macete, pessoal. E aí a manha. O que vem depois ali, ó, olha só que lindo. O que vem depois, ele é o sujeito. Ele será nessa estrutura sujeito. Portanto, o isto, ele é um sujeito. Então, entenda comigo. Temos voz passiva sintética. Não sabe-se isto, porque eu tenho um verbo transitivo direto ligado à partícula se. Então, temos uma voz passiva sintética. Quando nós temos essa estrutura de voz passiva sintética, então temos um verbo transitivo direto ligado à partícula se. Esse pedacinho que vem depois é o sujeito, tudo bem? Então, nós temos que o isto é o sujeito. E aí, toda aquela oração, lembra que eu peguei toda aquela oração introduzida pelo quê? Troquei toda ela pelo isto? Bom, mas se o isto é sujeito, então toda aquela oração também é sujeito. E aí como que fica a classificação dessa oração? Ela será uma oração subordinada. Subordinada por quê? Porque ela exerce função sintática. Então ela é chamada de subordinada. Então ela é uma oração subordinada, substantiva. Por que substantiva? Porque ela vai exercer uma função típica de substantivo. Que função é essa, professor? Sujeito. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Chamada de subjetiva. Ela é substantiva porque ela exerce uma função típica de substantivo. Que função é essa? Sujeito. Então, ela é substantiva, subjetiva. Então, eu vou escrever ali para você. Ó. Ela é uma oração subordinada. Você já sabe que toda oração que exerce função sintática é uma oração, então, vai ser uma oração subordinada. Substantiva. Então, uma oração subordinada substantiva. E ela exerce a função de sujeito. Então, ela é subjetiva. Bem? E aí, pessoal, temos que esse item ele está errado. Então, esse item aqui ele está errado. O gabarito é errado. Porque está dizendo ali no item, ó, que esse termo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não. Esse que introduz uma oração subordinada, sim. Oração subordinada, mas é substantiva, porque exerce uma função típica de substantivo. Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque essa função é sujeito. A oração que exerce função de sujeito, ela é chamada de subjetiva. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professor, e aquele que ali, como que eu classifico? Aquele que, ele é uma conjunção integrante. Aquele que, quando ele introduz uma oração subordinada substantiva, o que, ele é uma conjunção integrante. Que, então a partícula que, termo que, quando introduz uma oração subordinada substantiva, qualquer oração subordinada substantiva, ele será chamado de conjunção integrante. Então vamos aqui, ó, vamos marcar ali esse que ali, ó, esse que, temos aqui, ó, vamos lá, esse que, ele será uma conjunção integrante. Então tá aí, bem estruturado para você. Então
Então veja que esse que introduz uma oração subordinada substantiva, ele é uma conjunção integrante. E essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito. E nós vemos isso por esse método aqui, ó, utilizando o método do isto. Usando o método isto. Esse isto ele é um sujeito. Professor, só para finalizar aqui, ó, professor, poderia também transformar esse isto para a voz passiva analítica, né? Ficaria isto é sabido, porque ali nós temos a voz passiva sintética, mas poderíamos ter a voz passiva analítica, né? Quando nós temos a voz passiva sintética, podemos passar para a voz passiva analítica, fica até mais fácil de ver que o isto é sujeito. Olha ali, ó, na voz passiva analítica ficaria isto é sabido. E aí nós temos claramente o isto ali, ó, funcionando como um sujeito, né? Isto é sabido. Quem é que é sabido? Isto. Então, isto sendo um sujeito. Então, o isto é sujeito. O isto, ele é trocado ali por toda aquela oração. Portanto, aquela oração também será um sujeito. Se ela é um sujeito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aquele que é uma conjunção integrante, beleza? Então tá aí, galera. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido. Eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!